Oi, sétimo A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar pela correção daquelas atividades que eu havia passado pelos grupos de WhatsApp com vocês. Peguem o livro e vamos seguir junto comigo aqui as páginas que a gente vai já corrigir os exercícios. Lembrando, eu não irei fazer a correção total. Eu fiz uma filtragem daquilo que eu acho mais importante para que a gente possa trabalhar e quando retornarmos às aulas presenciais, só fazermos uma revisão daquilo, tá bom? Então vamos lá. Página 20 e 21. É um texto que vocês têm que ler e fazer a seguinte resposta dele. A primeira pergunta diz: a partir da década de 1930, quais tipos de fontes históricas passaram a ser incluídas nas pesquisas dos historiadores? Bom, eu falei para vocês em aula que a partir de 1930 outras coisas passaram a fazer parte. Não só os documentos passaram a ser tão importantes. Então a gente passou a ter livro, revista, jornal, diário, objetos pessoais, roupa, panela, louça, utensílio. Então tudo isso passou a ser importante para a gente poder acolher isso como uma história, uma fonte histórica. A B. Converse com os seus colegas sobre algumas histórias que os membros mais velhos de sua família tenham compartilhado com você. Depois discuta a importância da memória e dos relatos orais para conhecimento. Se vocês quiserem compartilhar no grupo alguma história de família, alguma coisa que o avô, que o pai contava como era, rapidinho, curtinho, ou vocês gravam um vídeo contando uma história da família de vocês, ou um áudio, mas uma coisa curtinha. Pelo menos aí eu quero ver umas 3 respostas da sala. Eu quero que 3 alunos coloquem aí uma história de família, tá bom? Pra gente poder discutir. E por que é importante? Porque através das histórias de família, sobre relatos orais, a gente consegue entender o porquê da história. Porque ela deixa de ser econômica e política e ela passa a ter um olhar social. Como vivia aquela sociedade? Como que eles partilhavam as coisas que ele tinha? Como que era o seu dia a dia? Através dessas histórias, a gente sabe que os lugares geralmente eram longes, a gente sabe que não existia televisão, que a maioria das coisas eram através da fotografia, que a gente conseguia ter registro dessas imagens. Então é por isso que é importante estudar história. Agora nós vamos para a página 42. Na página 42, eu vou fazer a correção dos exercícios 1, 3, 5 e 6. Vamos lá. Página 42, exercício 1. Quem eram os povos pré-colombianos? Por que esse termo é atualmente criticado por alguns historiadores? Eu disse para vocês em sala que usa esse termo de pré-colombiano porque foi aquela região que já havia habitantes antes da chegada de Colombo. Aqui no Brasil a gente não chama de indígena, que chegou antes, né? Que já estava aqui antes de Cabral chegar. Lá na América Central é conhecido como povos pré-colombianos. Então, quem eram, né, esses povos pré-colombianos? São os povos que já viviam na América antes da chegada de Colombo. E por que esse termo ele é hoje considerado pejorativo, criticado? Porque os europeus, né, desconsideravam toda a existência daquilo antes da chegada de Colombo. Então, por isso que ele é desconsiderado. Isso está ligado à questão da história e da memória, que eu falei para vocês na pergunta anterior. Então, tudo é considerado história. Porque se eu não tenho o conhecimento de como era a sociedade, de como funcionava, eu não posso alegar que outras coisas antes da chegada de Colombo existiram. Entenderam? Então agora a 3. Escreva um texto sobre a cultura maia utilizando as palavras a seguir: conhecimento, numeração, hieróglifos, códice, pirâmides, calendários e agricultura. Vocês vão responder essa pergunta de acordo com o texto lá do livro,
que ele vai explicar e vai pontuar a importância de cada uma dessas palavras aí para a cultura maia. Então essa resposta é pessoal, não tem certo ou errado. Eu gostaria que vocês colocassem, por favor, aí no grupo, pelo menos uma ou duas pessoas colocassem aí um trechinho do texto, pode ser um parágrafo só, não tem necessidade de ser o texto inteiro. Eu gostaria de ver como que vocês responderam aí essa pergunta. Próxima. Agora nós vamos para a pergunta número 5. Explique como era feita a conquista de outros povos pelos astecas. Eu comentei com vocês que existia uma forma de invasão, né, desse povo. Como que funcionava? Então eles chegavam para dominar as outras cidades e aí os astecas falavam: vocês aceitam o nosso domínio? E essa aceitação poderia ser passiva ou não. Então aquela região poderia falar: não, tudo bem, pode se apossar aqui da minha região que não tem problema. Ou poderia haver, né, a questão ali do conflito. A gente sabe que quando havia o conflito, existiam muitas mortes. Agora, quando era mais pacífico, quando aquele governador falava: não, tudo bem, pode fazer parte aí, eu te cedo o domínio da minha terra, buscando algumas vantagens, também tinha o problema de uma desvantagem, que não era totalmente positivo aí ter a questão do domínio asteca, porque eles também cobravam impostos deles. Então, podia ser o governador daquela cidade continuar governando aquela cidade normalmente, só que eles teriam que, além de pegar os impostos deles normais, eles tinham que pagar impostos para os astecas também. Era como se fosse aí uma dependência. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil era dependente de Portugal? É mais ou menos da mesma forma. O Brasil produzia as coisas e tinha que mandar para Portugal, além de pagar os impostos também. É a mesma coisa que acontecia com os astecas nesse domínio. Então, eles tinham o direito de dominar e só que além disso, eles tinham que pagar os impostos também. Eles não ficavam livres, tá? Agora a pergunta número 6. O que é o quipo e qual era a utilidade dele para os incas? O quipo, gente, era um instrumento composto por dezenas de cordões coloridos. Então ele era colorido, tinha diversos pontinhos ali, continhas, né? Para que ele pudesse fazer o que com isso? Contar. A partir do quipo, eles utilizavam ele como instrumento de contagem, certo? Então agora nós vamos lá para a página 44, nós vamos responder aí a atividade A e B. O título da atividade é Passado e Presente. Muitas características culturais dos indígenas americanos estão ainda hoje presentes nas culturas dos povos latino-americanos. Leia o texto e observe a bandeira do México. Segundo a lenda, os astecas saíram em busca de um lugar que os deuses lhes haviam prometido. Deveriam procurar uma águia pousada num cacto, com uma serpente no bico. Encontraram a águia numa pedra, numa ilha do lago Texcoco, e ali se estabeleceram. Então, que elementos da lenda asteca podem ser identificados na bandeira do México? Então, nós vamos ver a águia pousada em cima do cacto e uma serpente presa no bico. Em sua opinião, por que os mexicanos adotaram em sua bandeira um símbolo asteca? Responde aí. Eu quero ver no WhatsApp o que você colocou. Podem ser também 3 alunos aí que não participaram anteriormente para escrever para mim essa resposta. Não precisa tirar foto do caderno, só responde para mim. Porque essa resposta, ela é pessoal. Eu quero ver o porquê. Certo? Pessoal, e aí? Responderam? Conseguiram fazer? Então tá. Agora, vou finalizar essa aula, que foi uma aula de correção. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigada!